Conversar pra você, igual pra vocês baterem em mim lá. Ninguém vai bater em você, meu. Vai. Meu, ninguém vai bater em você. Você tem a minha palavra. Você tem a minha palavra, não vou bater em Toda a você. polícia pra segurar eu? Por que isso? Vamos trocar ideia. Por que isso? Vem cá. Por que isso? Olha aqui. Tá todo mundo armado. Ninguém tá tirando contra você, ninguém tá mirando em você. Vai, tem que tirar, porque Mas a eu gente não sei quer daqui sem isso, tirar a gente não quer isso, Poxa, cara. daqui, cara. Pra que esse cartão? Meta bala com o Não, a gente não vai fazer isso com você. Eu quero que meta bala, não, vocês são bons. Eduardo. Eu não vou, ó, Eduardo. ó, tô com a bola pra baixo aqui, ó. Então vai, velho. Solta os peitos, solta os peitos. Ó, o bagulho aqui, ó. Solta. Aqui, ó. Se eu quiser. Aí, pegada.